Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaínos, destaques desse sabadão, véspera do jogo com o Brusque. Poderíamos estar falando do time dentro do G4, bem perto do G4, mas a realidade é outra. E o Alexandre Pássaro, que anda sumido, das entrevistas, resolveu falar com a imprensa via assessoria de imprensa do Vasco. Agora tem sido assim, um novo modelo. Você vai entender como e o que ele falou, vai fazer uma análise aqui dessa temporada, desse início, vai usar aquela muletinha. Sabe qual é aquela muletinha? Você vai entender daqui a pouco, porque eu vou largar a vinheta. Enquanto isso, você senta o dedo no like, porque aqui é tudo nosso. Aí sim, agora sim, você já curtiu, tá vendo aqui, ó? Curtiu, isso, se inscreveu se é novo, ativa a notificação e vambora. Vamos que vamos, porque aqui é tudo nosso. Primeiro deixa eu agradecer muito a vocês, somos mais de 30 mil inscritos no canal, muito obrigado pela paciência, pela confiança no trabalho, em menos de 6 meses, hein? E você pode ajudar a crescer cada vez mais o nosso canal, porque aqui é uma família. E na segunda-feira, para celebrar os 30 mil primeiros inscritos, 2 camisas oficiais e 5 bonés. Então, segunda-feira, 8 da noite, se liga na live que vai ser daquelas para presentear vocês. E na descrição desse vídeo aqui tem o código para você acessar, por exemplo, ganhar um dinheiro extra, baixar o Quai. E como é que eu faço, Azevedo? Pega o link do Pai, usa o código e vá se divertir, fazer aqueles vídeos super engraçados e começa a distribuir para os amigos também. Ganhar um dinheirinho extra. Opa, aí sim, né? Então vamos embora. Olha aqui, o Alexandre Pássaro, que anda sumido das entrevistas, ele tem aparecido em stories de ex-jogadores naqueles almoços, como foi o caso do almoço com Alex Teixeira e com o Souza, que criou um frisson dos torcedores. Porra, será que o Passarudo vai trazer? Bom, ele fez uma análise aqui num bate-papo com a assessoria de imprensa do Vasco sobre os primeiros meses de trabalho à frente do clube. Ele que chegou no final da gestão ali já do ex-presidente, continuou com Jorge Salgado e tal, e usou aquela muletinha. Sabe qual é aquela muletinha? Chegamos, terra arrasada. Fala aí, Alexandre Pássaro, que a gente vai debater. Uma avaliação de um trabalho muito difícil, onde nos foi entregue um cenário complicadíssimo, lá em fevereiro, com o rebaixamento, com todos os problemas que a gente tinha, com a quantidade de salários atrasados, complicados não só para o futebol, mas complicados para a gestão em si. E nesses 4 meses, muitas das coisas que se imaginavam impossíveis de serem feitas, ou serem concluídas, ou serem evoluídas, a gente conseguiu dar um bom andamento, que é a reformulação do elenco que a gente fez, que é a credibilidade que a gente trouxe de volta para o Vasco nas notícias, no relacionamento com jogadores, no relacionamento com clubes. Todo mundo vê no trabalho que essa gestão está fazendo, mas lógico que o que a gente persegue ainda são melhores resultados, melhores desempenho, uma sequência boa de resultados. O Vasco precisa parar definitivamente de oscilar resultados, porque isso nos custa na tabela de classificação. Então é uma avaliação crítica, é uma avaliação diária, a todo momento a gente está vendo tudo que a gente precisa fazer, tentando entender tudo que a gente precisa melhorar e onde exatamente são os pontos que a gente precisa atacar para que a gente consiga ter uma performance e resultados dentro de campo tão bons ou tão agradáveis como a gente tem tido na nossa gestão, em tudo aquilo que engloba a gestão, e que muita gente talvez achasse que era muito mais difícil ou improvável a gente colocar a parte financeira, estrutural, de credibilidade do Vasco praticamente em dia, nesse momento, depois de 4 meses de trabalho, do que botar a parte esportiva. E o que a gente está fazendo a gente tem uma grande evolução na parte administrativa, na parte financeira, na parte estrutural, e uma evolução sim também na parte de futebol, mas que ainda precisa ser melhor. A gente ainda precisa acelerar essa evolução, porque a gente não tem mais tempo a perder.
aquela famosa desculpa para justificar os maus resultados. Ah, não teve mau resultado, tá? O mau desempenho, perfeito. Porque quem é resultadista está super satisfeito, tá achando do cacete o Vasco. Quem quer o desempenho, que acha a maioria aqui no nosso canal, não pode estar satisfeito com o Vasco, da forma como vem jogando. E ele vai falar um pouquinho mais à frente sobre esse tema, porque antes o Pássaro falou da relação com o presidente Jorge Salgado, que é muito boa, com toda a diretoria, o respaldo ao Marcelo Cabo, ao trabalho que segue no comando do time. Vamos para 15 jogos sem desempenho, porque domingo, difícil, né? Sair de quinta-feira numa porrada que a gente toma do Cruzeiro com um time horroroso para pegar o Brusque, que é favorito, hein, torcedor? Fica chateado não. Mas fala aí, Pássaro. A relação com a cúpula é muito boa. Minha relação com o Salgado presidente, com o Osório vice-presidente, com os demais vice-presidentes, com o Luiz Melo, CEO que estava no jogo ontem no Mineirão, ela é muito boa. E tudo que foi prometido, enfim, não é que é uma relação muito mais de trabalho, de confiança, de evolução e de convicção na gestão que a gente está fazendo, do que de promessas cumpridas ou não. Então, tudo aquilo que a gente tem como convicção, como meta, como objetivo até esse período, a gente tem sim. Eu tenho sim tido todo o respaldo, enfim, todas as condições para o desenvolvimento do trabalho, e tenho certeza que a recíproca também é verdadeira, porque a nossa relação é muito boa. O Salgado é um presidente que está aqui no CT pelo menos uma vez por semana, mas eu falo com ele praticamente todos os dias. Hoje mesmo ele falou com o Marcelo Cabo, o Osório falou ontem com o Marcelo Cabo, o Luiz Melo estava conosco, como eu disse, na viagem de Belo Horizonte. Então essas pessoas que estão cientes do que estamos fazendo, dentro de todas as dificuldades que a gente tem e que a gente terá, e que não era novidade, mas que a gente sabe que são coisas que a gente precisa passar por cima, todas essas pessoas que estão alinhadas com isso, valorizam e entendem todo o trabalho que a gente está fazendo, sabendo que nesta área minha aqui, ou nas outras áreas, a gente sempre vai precisar de ajustes, sempre. Mas que eu também sei que esta área aqui, né, que o futebol, estando bem, tendo resultados positivos, tudo no clube tende a acontecer de uma maneira mais natural e melhor, e é isso também que a gente tem buscado. Relação muito boa, bacana, mas tem que ser assim, empregado e empregador, porque se essa relação não existir mais, tem que abrir o processo. A questão toda é que o torcedor criou uma expectativa muito grande. O torcedor do Vasco é um torcedor carente há 20 anos, tenta encontrar ídolos, e aí ele acaba sucumbindo a qualquer aceno positivo, seja de um político de estimação, seja de um dirigente que recém chega ao clube e não conhece a história, está se ambientando e conhece pouco de futebol, mas está na função, faz algumas lambanças que ali na frente eu venho chamando a atenção, vão custar muito caro. A saída do Wesley para o Atlético Goianiense vai custar caro ao Vasco, a iminente saída do Bruno César vai custar caro ao Vasco, mas há quem goste disso. Ok, toca o pau na máquina aí. Agora, e o desempenho? Que eu venho cobrando há 14 jogos, o Vasco não joga nada. Minutinho de um jogo, minutinho de outro, não dá um tempo de jogo. Mas os resultadistas, não, tá bom, porcaria nenhuma. Estamos na segunda página da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, de um campeonato fraquíssimo, que o Vasco não consegue engrenar. Mas o Alexandre Pássaro faz uma conta muito interessante. Na teoria, ótimo, e na prática? Dos 4 próximos jogos, 3 são em casa. Você, torcedor, acredita que o Vasco some de 12 pontos que vai disputar 9, 10, os 12? Sendo que dos 18 primeiros ganham apenas 7, na matemática ali do Pássaro, 16, 17%, nem 20% da competição. Foi legal. Então, 1/5 da competição já foi embora praticamente e, não, vamos esquecer. Fala, Pássaro. Que causam essa oscilação do Vasco nesse início de Série B é exatamente o que a gente busca a todo momento aqui dentro do CT, enfim, a gente dorme e acorda pensando nisso. E o que a gente tem entendido é que o Vasco não tem uma sequência de bons resultados, a gente ainda não conseguiu essa sequência importante para a gente se fixar de vez nessa tabela, mas também, por outro lado, não tem tido uma sequência de resultados negativos, onde evidenciaria ainda mais uma necessidade melhor, uma necessidade de melhores resultados e um cenário catastrófico do qual, embora os resultados neste momento
não estão condizentes com o que a gente deve fazer como Vasco da Gama e também com a expectativa e necessidade de todo mundo, a gente tem que entender que o que passou até agora de campeonato foi um sétimo, foi cerca aí de 14, 15% de campeonato, o que teve até agora, e que o Vasco, embora abaixo da expectativa, tanto de performance quanto de resultado, a gente está a 3 pontos do G4 e que agora, dos próximos 4 jogos, nós temos 3 jogos em casa, que a gente espera que nesses 3 jogos, ou nesses 4 jogos, a gente faça uma quantidade de pontos suficiente para pagar esse começo ruim de competição que a gente tem. Então, a competição, tanto Série B como Série A, mas a competição de pontos corridos, é exatamente a gente ter uma média e um aproveitamento aceitável e dentro dos parâmetros necessários, no nosso caso, para a gente subir para a Série A. E hoje a gente não tem esse aproveitamento e a gente busca ter. Então a gente vai a todo momento entender que este bloco de 6 jogos que já passou, nós tivemos um determinado aproveitamento abaixo do esperado, que nos causou bastante decepção, a gente não está satisfeito, do mesmo jeito que a torcida não está, do mesmo jeito que a nossa diretoria não está, do mesmo jeito que o nosso presidente não está, do mesmo jeito que eu não estou, que os jogadores não estão e que o Cabo não está. E está abaixo do esperado, e a gente sabe que a gente está devendo principalmente pontuação no campeonato. Só que a gente também entende que tem outras 32 rodadas, mas a gente não está pensando na 32ª rodada. A gente sabe que tem 32 rodadas, mas a gente não está pensando lá na última, quando a gente fechar o segundo turno. A gente está pensando exatamente na próxima rodada contra o Brusque em casa, que para que a gente possa entender que a nossa próxima sequência de 3, 4 ou 5 jogos, a gente pode ter um aproveitamento suficiente para equilibrar esse aproveitamento ruim do começo do campeonato, a gente precisa fazer um bom resultado contra o Brusque, depois um bom resultado contra o Goiás, depois um bom resultado contra o Confiança, depois um bom resultado com o Sampaio Corrêa e assim por diante. Então, a gente sabe que a gente está abaixo. Ninguém aqui está conformado, ninguém aqui está achando satisfatório o rendimento dentro de campo e os resultados do Vasco. E por isso que a gente tem cobrado, tem se cobrado, né? Eu não me eximo de culpa ou de responsabilidade, assim como todo mundo daqui que tem esse trabalho todo, enfim, integrado. Mas a gente sabe também que a gente tem ainda, tem muita coisa para rolar na frente e a gente sabe que o quanto antes a gente puder engatar uma sequência de bons resultados, mais distante vai ficar esses resultados ruins que passaram, principalmente as duas derrotas que a gente teve em casa. O Alexandre Pássaro, que é advogado e imagino gosto de leitura, eu vou indicar para ele o livro Confidencial, que é um livro, não é uma biografia, mas quase, né, de um período da carreira do Pep Guardiola, que enxerga no futebol brasileiro, pasmem, né? Porque as pessoas acham que aqui tem que copiar lá fora. Não, ele gosta muito de copiar conceitos do futebol brasileiro e não se cansa de falar sobre isso. Ele diz que numa competição de pontos corridos, que é exatamente o que o Vasco está disputando, 3/3 você divide a competição. Então no primeiro terço, os 12, 13 primeiros jogos tem que somar muito ponto, porque a oscilação vem ali no meio. E no final aquela arrancada para ser campeão. O Vasco largou mal pra cacete nesse campeonato na Série B. Queria ter o otimismo do Zé Colmeia. Não, vai chegar. Não vejo. Com esse time que o Cabo está montando, a cada jogo é um time diferente, ele não consegue ter um conceito de time, não tem uma jogada ensaiada, o time é um bando dentro de campo. O segundo tempo contra o Cruzeiro foi uma vergonha, uma várzea. Marquinhos Gabriel virou volante, ele empilhou meia e atacante e não deu em nada. O time é um bando em campo, culpa do Marcelo Cabo, que o Alexandre Pássaro, ao trazer, disse que estava trazendo um cara que conhece a Série B, e jogadores acostumados à Série B. Porra, o Vasco não é time de Série B. Mas ok, quando for para a Série A, o Marcelo Cabo vai ser demitido. Os jogadores que sabem jogar a Série B serão demitidos porque o Vasco vai para a Série A. E se chegar a Libertadores, o Marcelo Cabo nem chega perto, porque ele não conhece Libertadores. Tem que conhecer a futebol. E isso está passando longe de alguns cargos no Vasco da Gama. Não é de hoje que eu venho alertando para isso. E você, torcedor? Opina aqui, deixa a sua opinião, que ela é super importante para a gente debater sempre em alto nível. O pai não tem a opinião fechada, mas se você me convencer do contrário com bons argumentos educados, claro, porque a crítica ela é feita de forma educada e o debate é livre, o dia que o Alexandre Pássaro quiser vir aqui ao canal para a gente debater, será um enorme prazer conversar com ele. Mas... tá
taca-lhe pau! Criançada gosta de falar isso, né? Vambora! Até a próxima! Tamo junto, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e ativar a notificação do sininho. Valeu!